Torcedor do São Paulo, domingão aqui com as últimas informações, atualizações aqui do time do coração. Hoje tem jogo aí diante do Flamengo, tem pessoal aí também, jogador que é apresentado do São Paulo, promissor para 2025. Pessoal, nos apoia deixando seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link concreto dos canais oficiais na descrição do vídeo. Mas só para a gente não deixar de passar a informação do São Paulo, o São Paulo vai no caminho inverso do Flamengo, né? O Flamengo está levando jogadores da base que estavam disputando o Carioca, como é o caso do Cleiton, depois da dispensa do Léo Pereira para acompanhar um assunto particular. O São Paulo traz de volta para o Brasil para estrear no Paulistão. Acho que é na segunda-feira o jogo do São Paulo pelo Paulistão, isso, não é no final de semana. Traz de volta para o Brasil essa lista de jogadores que está aí na tela. Lembrando que o São Paulo, diante do Cruzeiro, acabou colocando 2 times mistos. Eu imagino que agora, contra o Flamengo, vai fazer algo diferente e colocar um time mais robusto, digamos assim. Mas eu imagino que o começo do jogo do São Paulo contra o Flamengo seria muito mais ligado. A questão aí, Tirone, é o outro time, que é um time completamente... É o time do Paulista, dirigido pelo Max Cubeiras, todo meio remendado, que é talvez o último assunto do nosso vídeo aqui, que é a coisa mais complexa dessa pré-temporada. É quem voltou e vai jogar em Ribeirão Preto, e não exatamente a turma que ficou e vai jogar contra o Flamengo, completando uma pré-temporada digna, digamos assim. Quem ficou, eu acho que faz uma pré-temporada completa. Quem voltou, não exatamente, e vai ter que jogar contra o Botafogo numa mistureba daquelas, cara. Muito bem, eu fiquei mais de ouvinte aqui hoje porque minha conexão tá horrorosa, viu, Arnaldo? Mas eu ouvi bem o que você disse, espero que vocês tenham ouvido também. Quer completar? Eu gosto dessa ideia do... Só para falar, Pitaco, gostei que o Zubeldia subiu o tom, tem razão. O time não jogou nada no final do ano passado e começou mal contra o Cruzeiro. Gostei, acho que é bom ter cobrança. Perfeito, eu concordo com você também. Aí eu acho assim, eu não sei, os 9 que voltaram para o Brasil ouviram a bronca do Zubeldia. A questão é como esse time totalmente Frankenstein vai jogar contra o Botafogo. Aí eu vou te explicar. Os 9 chegaram ao Brasil, eles vão fazer um treino em São Paulo no domingo de manhã e vão para Ribeirão Preto se encontrar com a galera da Copinha, que está em Jaú, e vai para Ribeirão. Não vai para São Paulo, porque em termos geográficos faz mais sentido de Jaú para Ribeirão do que Jaú, São Paulo, Ribeirão. Ou seja, o time que vai jogar contra o Botafogo não vai treinar, vai ser na lousa. Ele tem os 9 que voltaram, vou nomear para você: Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabino, Moreira, Santilongo, Rodriguinho, William Gomes e Henrique. Faltam 2. Em tese, os 2 que vão completar o time titular, um volante e um centroavante, são o Hugo e o Rian Francisco, justamente os 2 jogadores que o Zubeldia mais gosta. Porém, é preciso esperar o day after de Hugo e Rian Francisco da Copinha. Depois ele enfrentar o Cruzeiro. Como é que eles vão estar? Quais as condições, né? Além desses 2 que seriam titulares contra o Botafogo, os outros da Copinha, que em tese também precisa ver como é que eles vão terminar contra o Cruzeiro, vão completar o banco contra o Botafogo, são o João Pedro, goleiro, o Negruti, volante, esse mais experiente, o Bezerra, do Sub-17, volante, o Ferreira, que é um cara que deve jogar no segundo tempo, meio atacante, o Alves, que é o camisa 10 da base também, meia, e o Luca, que é de Sub-17, é uma das grandes esperanças para o futuro. Enfim, essa é a lista prévia, sem saber como é que vão ser as sequelas de São Paulo e Cruzeiro pela Copinha. Então, o São Paulo, para o jogo de estreia do Paulista, cara, é um dos maiores Frankensteins que eu já vi na minha vida. Eles vão ser treinados na lousa por um auxiliar técnico. É bom que o torcedor entenda, sobretudo, não é São Paulo e Flamengo, que ele entenda sobretudo Botafogo e São Paulo na segunda-feira. Eu ia falar isso, sobre esse entendimento. A pré-temporada está feita, foi nos Estados Unidos, goste ou não da pré-temporada. Agora, não vai sacrificar os moleques que vão jogar a cada 12 horas em campo. Porque não era isso? Usa a base no Paulista, usa a base no Paulista, usa a base no Paulista. Bom, de maneira torta tá fazendo isso. Tá entrando um monte de moleque da base. Estão disputando a Copinha no Paulista. É assim que é.
Não era isso que a torcida do São Paulo queria? Eu até acho melhor usar esses moleques agora no Paulista do que depois, precisar usar na Libertadores, sei lá quando. Então, tem que ter calma. Tem que ter calma. É um jogo completamente atípico, aconteça o que acontecer. Para mim, já é uma espinha dorsal do São Paulo titular, a primeira de 2025, com algumas questões, sobretudo essa ausência do Luciano, mas também a ausência do Arboleda, que foi ao Brasil. Eu acho que é diferente o Arboleda ir ao Brasil do Rafael ir ao Brasil. O goleiro é uma outra questão, né? Uhum. Então, o São Paulo contra o Flamengo terá Jandrei, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson. Depois eu vou falar um pouco sobre o Pablo Maia. Me surpreendeu ele começar o jogo. Pablo Maia e Alisson. Oscar. Aí o trio que foi o trio do segundo tempo contra o amistoso contra o Cruzeiro. E na frente, aí o trio considerado titular do ano passado, Lucas, Caleri e Ferreirinha, né? Esse é o time que vai iniciar contra o Flamengo. Se o quarteto vai ser reunido no início do segundo tempo, por exemplo, se o Luciano não entra no lugar, o Luciano vai entrar no intervalo. Se ele vai entrar no lugar do Ferreirinha e tal, isso é uma outra questão, mas o time titular primeiro de 2025 não tem o Luciano, tem essa formação que eu te falei, e tem 7 jogadores no banco para o Zubeldia trocar durante o jogo contra o Flamengo. E o que você achou? Achei estranho o Luciano no banco, mas compreensível. O que a gente não viu nem nos jogos treinos, né, ou no jogo treino, ou nos coletivos, é o time com o quarteto, ou seja, com o Luciano e o Oscar juntos. Isso a gente não viu ainda, né? Uhum. E acho que isso é a grande incógnita para a temporada, né? Rapidinho, porque o Zubeldia falou, o Luciano tem o gol e tem o jogador agora que dá assistência, e eles não vão estar juntos. O complementar, né? Um é complementar ao outro. Agora, tem uma questão também, né, Tironi? O Ferreirinha iniciou muito bem, né? O Ferreirinha foi um dos destaques contra o Cruzeiro. E o Ferreirinha se encaixa muito bem nesse sistema, né? O Lucas de um lado, ele do outro, o Caleri no meio e vai ser o time do ano passado com um armador em vez de um goleador, né? Então, o Oscar em vez do Luciano. Eu acho que para jogar contra o Flamengo e para tentar ganhar do Flamengo, depois a gente vai falar um pouco do Flamengo, é bom. Mas eu tô ainda naquela expectativa de ver se é possível reunir. Não é nem o quarteto, é reunir Luciano e Oscar na mesma equipe, né? Acho que é essa a grande dúvida para a temporada que vem aí. Pois é. Bom, e o Flamengo? Quer falar antes do Flamengo ou fala antes da vamos falar do Flamengo. Fala do Flamengo. Vamos. O Flamengo, ele não é como o São Paulo, que foi para os Estados Unidos fazer 2 jogos, né? O Flamengo só faz esse jogo. Também não é como o São Paulo que está exaltando a pré-temporada, né? O novo presidente do Flamengo tem criticado a pré-temporada dos Estados Unidos, que era um acordo da diretoria anterior, né? Então é uma coisa diferente, é o primeiro jogo do Flamengo na temporada, e aí o Flamengo deve fazer o que o São Paulo fez no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Ele vai fazer 2 times, entendeu, Tironi? Ele vai revezar um time misturado. O Felipe Luiz vai fazer o que o Zubeldia fez contra o Cruzeiro. É um time misturado no primeiro tempo, um time misturado no segundo tempo. Então, assim, vou te falar, um time deve ter o Rossi, Varela, João Vitor, que é moleque, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Alcaraz e De La Cruz. Gerson, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. O outro, Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, garoto da base, e Ayrton Lucas. Alan, Pulgar e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata e Michael. É misturado. E, de novo, eu acho o time 2, como era o do São Paulo, mais forte do que o time 1. E aí, o São Paulo, do segundo tempo do jogo com o Flamengo, só vai ter 7 reservas, né? Não tem um time inteiro para trocar. Além do Luciano, o São Paulo vai ter o Igão, o Patrick, o Bobadilha, o Marcos Antônio, o Eric, o André Silva e o Luciano, né? São os reservas ali para o Zubeldia trocar no primeiro tempo.
E aí, eu acho que essa partida contra o Flamengo é uma situação para o São Paulo diferente, é uma circunstância diferente, não é exatamente uma pré-temporada, já é mais ou menos o time titular contra o time... como se o São Paulo tivesse uma semana à frente do Flamengo em termos de preparação, e o Flamengo fazendo essa primeira partida que o São Paulo fez contra o Cruzeiro, trocando os times, enquanto o São Paulo mais Cruzeiro do que o São Paulo na primeira partida, fazendo o time ideal no começo, com algumas trocas na segunda etapa. Esse vai ser o São Paulo contra o Flamengo às 17 horas. E também não é Orlando, é Fort Lauderdale, que você conhece bem, o jogo das 17 horas desse domingo. Muito bem. E o Luiz Gustavo se machucou. Postei um stories ontem aqui, primeira lesão do ano. O Zubeldia tinha comemorado não machucar ninguém lá contra o Cruzeiro. Machucou, quebrou o dedo, quebrou o pé, uma fratura no pé, um mês fora. E isso acho que impacta nessa história do Pablo Maia começar jogando, me parece. Não só isso, acho que impacta em tudo que está acontecendo, né? Primeiro, Pablo Maia vai ter que começar um jogo e não era essa a programação. Jogaria o Luiz Gustavo. Segundo, tira o Bobadilha do time do Paulista e deixa o Bobadilha nos Estados Unidos com o resto. Terceiro, vai dar talvez, aí o beneficiado dessa história toda é o Santilongo, que estava para sair e agora se vê necessário no elenco, né? O Santilongo vai jogar o jogo contra o Botafogo em Ribeirão e vai ser uma opção, porque são 30, 40 dias de recuperação. Então o Santilongo vai ser utilizado sim, até porque o Pablo Maia não está inteiro, o Luiz Gustavo está machucado. O Luiz Gustavo teve uma lesão no começo do ano passado no tendão, ficou um tempo fora, depois voltou muito bem e praticamente não se lesionou mais. A fratura do dedinho não é grave, não é no metatarso, que é do lado do pé, é uma coisa simples, mas exige repouso por um mês. Então Pablo Maia vai ter que acelerar, Santilongo vai ter oportunidades, e no time contra o Flamengo, quando for tirar o Pablo Maia, essa é uma questão. Se o Alisson vem para primeiro volante e entram Bobadilha ou Marcos Antônio, ou se vão jogar Marcos Antônio e Bobadilha juntos sem primeiro volante, e aí aquela formação péssima para mim, foi a formação que perdeu para o Internacional em casa com Bobadilha e Marcos Antônio, aí eu não acho boa. Enfim, a lesão do Luiz Gustavo, que o Zubeldia, tudo que ele não queria, impacta em um monte de situações para a temporada já nas primeiras semanas. Tironi tá lá, tipo, dando uma metalizada, mas eu vou para o próximo tópico nosso aqui. Além dessa situação do Luiz Gustavo e das consequências para essa questão, nós vamos impactar na situação do time que vai jogar contra o Botafogo pelo Paulista. E aí, é aquilo que eu já falei para vocês. O Bobadilha seria titular do time que ia jogar contra o Botafogo. Ele ficou na pré-temporada, então Bobadilha não é mais uma opção, né? E aí, antes de falar do time que vai jogar contra o Botafogo com -1, já que o Bobadilha teve que voltar do aeroporto para concentração nos Estados Unidos, esse time que vai ficar nos Estados Unidos, todo mundo, antes de ser dividido o time, houve uma baita bronca do Zubeldia na última atividade, todos juntos. Até falei, o Tironi ficou surpreso e tal. O Zubeldia pegou um pouco pesado algumas frases, porque agora os jornalistas estão cobrindo os treinos na beira do campo e como na nossa época, Tironi, eles ouvem o que o técnico fala, né? Naquelas rodinhas e tal. O Zubeldia falou coisas como: não jogamos nada nos 7 últimos jogos do ano passado e é inadmissível tomar o gol que a gente tomou contra o Cruzeiro no começo da partida, do jeito que a gente tomou. Então aquele gol contra o Cruzeiro, depois o Lucas falou sobre isso, que ele elevou o tom mesmo, o Zubeldia ficou muito bravo do jeito que o São Paulo começou o jogo contra o Cruzeiro, tomando um gol aos 40 segundos. Essa foi a tônica da primeira cobrança da temporada. Ele ficou no comando da equipe por questões contratuais contra o Flamengo.
vai comandar junto com o Grueso, que é o auxiliar equatoriano. No vídeo de ontem falamos sobre o Luciano, né? O Luciano falou que não queria apagar a história dele no São Paulo, da felicidade do Pablo Maia de ter retornado, do Rafael da renovação de contrato, né? Por mais tempo, e o Zubeldia que mudou a postura tanto com a imprensa como com os jogadores, que nos deu uma dura nos caras lá. E o vídeo tá lá, vou colocar na janelinha. Agora eu tô lembrando de falar no final, né? Da janelinha. Pessoal, ó, daqui a pouquinho então tem live 8h30, live nos dois canais, tá? No Barulho Vídeos e no Barulho Jogos. O jogo vai ser lá no Zezinho Magalhães, lá em Jaú, que o São Paulo tá ficando lá porque tá passando de fase, né? Então vai ficando lá. Quartas de final, tá? Vai passar na Cazé TV, só no YouTube, tá, gente? Exclusivo no YouTube. E aí, o São Paulo vai relacionar 14 jogadores que estão na Copa São Paulo para o jogo contra o Botafogo na estreia do Campeonato Paulista segunda-feira. Olha os relacionados: João Pedro, Mike, Andrade, Guilherme Reis, o João Pedro goleiro, Mike lateral direito, Andrade zagueiro, Guilherme Reis lateral esquerdo, Negruti volante, Hugo volante, Bezerra meia, Samuel meia, Luca atacante, Matheus Alves meia, Lucas Ferreira atacante, Paulinho meia, Pedro Ferreira meia e o Rian Francisco atacante. E se ganhar do Cruzeiro? Ganha do Cruzeiro, aí os moleques vão pro jogo do Ribeirão Preto, depois voltam. Aí tem gente que fala que a gente só reclama. Reclama muito, só reclama, né? Vão chamar os moleques da Copinha. Então, aí os caras, metade do time tá nos Estados Unidos, aí tem menos reserva para colocar no jogo contra o Flamengo, aí joga aqui a Copinha, aí os da Copinha vão pro Paulista, o Paulista vem a metade que vê. Tem gente que acha normal, tem gente que tá achando normal. E aí o Luiz Gustavo sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo no jogo contra o Cruzeiro e vai ficar fora por mais de um mês. Pelo menos um mês ele tá fora. Ontem os jogadores do São Paulo estavam vindo pro Brasil, o Bobadilha estava indo pro aeroporto, foi chamado de volta porque vai ficar lá, vai ter que ficar lá pro jogo contra o Flamengo, né? Outro que se machucou, o Yang, o goleiro, torceu o pé. E aí fez um trabalho aeróbico ali, mas não teve presente no treino de sexta-feira. Hoje eu não tenho informações se o Yang treinou normalmente. Mas quem vai jogar é o Jandrei. Não fique preocupado, não fique aflito que o Yang não vai ter chance. Quem vai jogar é o Jandrei. Falando em base, falando em jogadores que passaram pela base do São Paulo, o 15 de Piracicaba diz que tem uma dívida. Segundo um portal chamado SAMP, o São Paulo tem uma dívida com o 15 de Piracicaba por causa do Beraldo. Lembrando, né? O Beraldo não foi formado nas categorias de base do São Paulo. O Beraldo não é cria de Cotia, não é. Ele veio do 15 de Piracicaba. E segundo esse portal, o São Paulo deve aproximadamente 5 milhões por 15 de Piracicaba. Lembra, né? Ele foi vendido por 107 milhões, equivalente a 107 milhões, dividido entre São Paulo, 15 de Piracicaba e o próprio Beraldo. Além de ter sido vendido a dinheiro de pinga, o São Paulo recebeu pouca grana e ainda não pagou o 15 de Piracicaba. Aí o 15 está esperando o pagamento e não, segundo esse portal, não descarta a possibilidade de acionar a FIFA para receber esse dinheiro. Mas você reclama muito, Barulho. Nossa, não tem motivo para reclamar, só tem motivo para comemorar. Bom, Flamengo e São Paulo jogam amanhã, né? Vamos fazer um pré-jogo rapidinho. E aí, é um torneio amistoso, o jogo começa às 5 da tarde, vai passar na Band, na TV aberta, no Sport TV e no Premiere, tá? No YouTube, no canal Gold e no TNT Sports também. Então tem várias opções, né, para você assistir. O São Paulo tá com bom aproveitamento nos últimos jogos contra o Flamengo. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e só 1 derrota, né? O último encontro foi no dia 3 de agosto, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou por 1-0 o gol do Caleri. E aí, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de abril, o Flamengo venceu no Maracanã. A única vitória nesses 5 jogos. 2-1, Nicolas De La Cruz e Luiz Araújo fizeram para o Flamengo e o Ferreirinha descontou. Lembrando que eles também jogaram na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Luciano fez o gol, São Paulo ganhou do Flamengo e sem contar as 2 decisões da Copa do Brasil, né? São Paulo venceu o primeiro jogo lá, gol do Caleri, e o segundo jogo empatou aqui 1-1, obrigado no Rodrigo Nestor, e que nos trouxe o título do campeonato, da Copa do Brasil, título inédito. Já vou falar dos times, já vou falar do Flamengo e do São Paulo, porque tem umas informações importantes que eu quero falar dos jogadores que podem ou não entrar em campo. Vai depender do Zubeldia. O Flamengo encerrou hoje o período de treinos para pegar o São Paulo. Eles estão treinando numa cidade chamada Gainesville.
E aí, à tarde, estava previsto para agora à tarde a viagem para Fort Lauderdale, onde vai ser o jogo. 15 horas, horário dos Estados Unidos de Orlando, 17 horas, 5 da tarde, horário do Brasil, tá? Acabou o jogo, o Flamengo volta para o Brasil. É a primeira temporada do Felipe Fulis como treinador profissional, ele nunca tinha tido pré-temporada. 9 sessões de treino numa universidade lá. 3 deles foram abertos para a imprensa e o restante só deixou filmar o aquecimento. E nesses 2 treinos abertos, ele distribuiu os coletes ali, misturou os times e não deu para saber, não deu muita pista sobre qual o time titular que vai jogar contra o São Paulo, né? E a ideia do Flamengo nesse campeonato é rodar o elenco, porque muitos jogadores não foram e como não tem limite de substituição, vai rodar o elenco. Uma provável escalação do Flamengo, ó: Rossi, Wesley, Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Alcaraz, Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. O novo camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta, que mudou o número da camisa, não deve jogar, ele está se recuperando de uma artroscopia no joelho, pode até entrar alguns minutos ali, mas a tendência é que o Flamengo preserve para quando voltar no Brasil, né? Não vai correr risco com ele lá. Tomara, deixa o Arrascaeta no banco quietinho. Vamos se preocupar com o Campeonato Carioca, Flamengo. Pode deixar o Arrascaeta no banco. Praticamente sem metade do elenco que voltou pro Brasil, praticamente não, sem metade do elenco que voltou pro Brasil, e ainda com o Luiz Gustavo como desfalque, o Zubeldia, eu tô curioso para saber o que ele vai fazer. O São Paulo fez um treino aberto pra torcida lá, eu fico imaginando os torcedores aqui no Brasil que nunca viram o treino aberto do São Paulo. Fez um treino aberto para a torcida, que é legal também, para quem está lá nos Estados Unidos é legal também ver. Acho que devia fazer aqui no Brasil, não é que não devia fazer lá, devia fazer mais aqui, tanto no interior, quando vai, por exemplo, São Paulo vai jogar em Ribeirão, sei lá, se for treinar num dia antes, sabe, lá para a torcida, para o pessoal estar lá, conversar com os jogadores sentirem um pouco de perto a torcida, sair dessa bolha que eles vivem e conversar com a torcida, se aproximar da torcida. E aí ele colocou o Caleri, o Oscar e o Lucas juntos. Então existe a expectativa aí que eu não acredito que ele vai fazer o quarteto. Ele não vai colocar Luciano, Lucas, Caleri e Oscar. Não acredito que ele vai fazer isso. Uma possibilidade é ele fazer, não vai trocar o time inteiro no intervalo porque não dá, mas ele pode fazer 4 a 5 alterações no intervalo. Uma possível escalação aqui, não vou cravar, mas eu imaginei aqui Jandrei, Igor Vinícius, aí Juan, Alan Franco e o Enzo Dias, Alisson e Pablo Maia, que eu acho que ele vai começar jogando com o Alisson e o Pablo Maia contra o Flamengo, aí Lucas, Oscar, Caleri e o Ferreirinha na esquerda. Eu acho que esse time não é o time titular, por exemplo, acho que o Alan Franco é titular desse time, eu colocaria o Moreira no lugar do Igor Vinícius, o Rafael nem se fala no lugar do Jandrei, mas acho que é o time que ele vai começar o jogo e aí depois desse jogo, depois do jogo da Copinha, eu quero ver quem vai ser o centroavante contra o Botafogo, porque o Caleri e o André Silva estão lá, né? Então a gente não sabe quem é que vai jogar aqui contra o Botafogo. E aí eu sugeriria, só modestamente, que colocasse o Rian Francisco para jogar, né? Já não vai tirar o moleque da Copinha, que vai jogar daqui a pouco, coloca para jogar na segunda-feira. Faz uma experiência com o moleque lá, porque eu acho que já tem 18 anos, né? Então já não é mais uma criança. Mas ele não tá pronto, tá? O Juan tava pronto para jogar? O Juan estava pronto? Também não estava. Põe o moleque lá. O histórico na carreira dele de gols é impressionante. Então, fez gol por todas as categorias por onde passou. É o artilheiro da Copinha. Põe o moleque para jogar no Campeonato Paulista. Porque se não colocar agora, não vai colocar nunca. Ainda mais nessa situação que o São Paulo tá com um grupo aqui, outro grupo lá, tirando o grupo de Jaú, indo para Ribeirão, essa bagunça toda. Então eu, para mim, colocaria o menino para jogar, já que os centroavantes estão lá, não vai dar tempo do Caleri e o André Silva voltarem, coloca o menino para jogar. Muito bom, pessoal. Hoje o São Paulo terá um jogo muito grandioso diante do Flamengo, né? Uma equipe, sabemos aí que é competitiva, e o São Paulo precisa mostrar também que é competitivo. É o teste de fogo aí do Lucas Moura, do Caleri, os principais jogadores aí vai aí participar desse jogo, né? Esperamos aí que o Oscar consiga o mais rápido possível aí entregar resultado, porque o São Paulo precisa de jogador decisivo, né? Sabemos aí que o clube não fez muitas contratações aí, e dessa forma aí os poucos jogadores que tem sim que mostrar para que venha, né, mostrar que realmente aí está disposto a dar o seu melhor, né, pessoal? Então hoje aí o São Paulo enfrentará o Flamengo, né? Vamos lá, pessoal, destaque aqui
no SPFC, promessa aí para 2025. E, pessoal, o São Paulo necessita aí o quanto antes, né, revelar novos jogadores da base, já que não tem dinheiro em caixa aí, né, para fazer contratações de luxo, né? Vamos lá, pessoal. De novo, ele, né, em mais uma noite inspirada em Rian Francisco, que marca dois gols, né, do São Paulo, e bate Cruzeiro e avança na semifinal da Copa, né, pessoal? Então aí o Rian, pessoal, Francisco aí vai jogar como titular amanhã no jogo, na estreia do Paulistão, e destaque aí, é a grande promessa aí, pessoal, para o SPFC em 2025, né? A campanha do São Paulo na Copinha tem nome e sobrenome. Rian Francisco aí, a maior joia de Cotia tricolor, novamente foi protagonista marcando 2 gols e dando uma assistência na vitória por 3-1 sobre o Cruzeiro na noite desse sábado, em Jaú, no duelo aí, válido pelas quartas de final da tradicional competição da base do país. O São Paulo se classifica assim para a semifinal da competição. O adversário sai do duelo, hein, entre Criciúma e Ferroviário. Então aí, pessoal, o Rian Oliveira é sim destaque aí e grande promessa aí no SPFC nesta temporada. Esperamos aí que consiga ser um jogador que vem aí ser destaque aí do São Paulo. É esse que o SPFC precisa atualmente, pessoal. E você está confiante na vitória do São Paulo diante aí do Flamengo? Deixa aqui, pessoal, sua participação dizendo, né, de qual cidade vai ocupar esse jogo, para que a gente possa saber de cada lugar, né, cada um de vocês. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer. Nos apoie deixando seu like. E mais uma vez aqui, lembrar para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo.